porque foi uma informação que surgiu ontem à noite, vinda da Argentina, né, da TIC Sports, que é um dos principais canais esportivos lá da Argentina, onde eles tratam o Thiago Almada como um jogador que não está satisfeito com os minutos que tem no Atlético de Madrid. Ele tem 668 minutos em 17 jogos da temporada. Se você soma todos os minutos, um jogo completo, ele tem 7 jogos completos pelo Atlético de Madrid. Em 17? Isso, em 17. Se você soma toda a minutagem, só dariam 7 jogos completos dentro desses 17. O Atlético de Madrid fez 27 jogos na temporada, ele entrou em 17. Então, não é um cara que está 100% escanteado, mas a minutagem é muito baixa. Tanto que ontem ele entra contra o Real Madrid para jogar ali 15, 16 minutos na Supercopa do Rei. Então ele quer mais minutos para continuar chamando a atenção de Lionel Scaloni, o técnico da seleção argentina. Lembrando que o Almada fez parte do elenco campeão do mundo em 2022, antes mesmo de chegar ao Botafogo para ser campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro. No Botafogo foi, naquela condição dele jogar no Botafogo, já negociado com a equipe do Lyon da França, quando ainda o John Textor tinha ali o poder com os dois clubes. Então, nesse momento, o staff do Thiago Almada busca, sim, uma nova equipe. O Palmeiras, assim como vários outros clubes da Europa também, entraram em contato para entender como funciona essa negociação. E aí, o Palmeiras chegou a perguntar, por 20 milhões de euros, o que dá para fazer? 50% do passe, mas nada garantido que isso está avançado. Então, essa situação que colocaram na Argentina, tá avançado, negociação tá avançada. O Palmeiras trata de um outro jeito. Não entende que está avançado, não entende que é fácil, não entende que é algo palpável neste momento. Palmeiras, né, Soler? Isso. Palmeiras, né? Sempre Palmeiras aí. Mas não é... Eu me surpreenderia se fosse o contrário. Mas o Palmeiras não trata como impossível. Trata como improvável. Porque, na verdade, muito difícil. Vai depender dele, Almada, gente. Se ele quiser... Não só disso, Lelê. Vai ter que aumentar. 20 milhões de euros. Mas é 20 por 50%. Porque da forma como o Soler tá colocando... 20 por 50%, o passe do cara é 100 milhões de 40 milhões de euros? Da forma como o Soler tá colocando, de uma maneira diferente daquela que foi divulgada no começo dessa sexta-feira, não é o Atlético de Madrid que está descontente com o jogador e está buscando compradores. Não é isso. O jogador que é mais minutos. O jogador que talvez esteja sendo oferecido para alguns clubes que tenham capacidade de tirar o Atlético não se opõe. Exato. E o Atlético não se opõe com o valor que vai chegar para ele. Depende do valor. Já falou, não foi que falou? 20, 21? Então, foi mas pagou? 20 milhões de euros por 50% não garante que você vai trazer esse cara. O que, nesse momento, o Palmeiras olha é que talvez vai ter que subir para casa dos 30. Ou fazer uma composição parecida com a do Vitor Roque, 25 mais 5, alguma estratégia, porque por 20 é improvável. Porque outras equipes também estão negociando, outras equipes também vão aumentar esse leilão pelo jogador. Então o Palmeiras fez a função do Palmeiras. O Almada está insatisfeito, o Almada está procurando o clube. Quanto é? Dá pra fazer assim? Dá. Mas todo mundo dá pra fazer assim. Exato. Então, é uma negociação aonde você estica a corda. Ele tá até buscando onde você um projeto consegue isso para levá-lo para a Copa do Mundo. O Atlético de Madrid pode até emprestá-lo na Europa. Ele não se livra do jogador, ele dá mais minutagens para o cara se adaptar ao futebol europeu e depois ele recupera. E algo que é muito frequente, por exemplo, aonde que ele vai jogar? O Atlético de Madrid está emprestando o Raspadori, que é um jogador que joga na mesma função do Almada, que é por isso que ambos não têm minutos, porque nessa função joga um tal de Julián Álvares. E se ele não tiver muito legal, joga um tal de Griezmann. Então é óbvio que esses caras não vão jogar com muita frequência. E se porventura jogar pro lado, tem o tal de filho do Domi. Tem o Gil Simeone, que é o filho do Cholo Simeone. Que tem sido também convocado. Exato, também convocado para a seleção da Argentina, mas é muito mais jogador de força, não é um jogador nem de se técnica. compara. Só que o que o Atlético de Madrid está fazendo com o Raspadori? Emprestando para Roma, por um valor pelo empréstimo, 4 milhões de euros, só para ele ser emprestado, e uma opção fixada para a compra. Então, Raspadori custaria mais de 20 milhões de euros a Roma,
na próxima temporada. É algo normal que os clubes europeus fazem também esse tipo de negociação dentro da Europa. Eu te empresto, você paga uma parte desse empréstimo, quando terminar a temporada, que aí volta a cair, né, a questão do fair play financeiro, porque quando vira a temporada, o clube ele já tem o orçamento daquela temporada. Então, o Raspadori, por exemplo, ele entra na negociação da Roma da próxima temporada. Então, ele não cai na linha fina do fair play financeiro italiano agora. Então, na próxima temporada, a Roma tem 20 milhões para colocar, agora não tem. Então, pega ele emprestado. Por isso que eles pegam com opção de compra, exato, com obrigação de compra. Compra. Então, nesse momento, essa é a concorrência que o Palmeiras tem. Por mais que não seja a janela onde todos os clubes da Europa estão a fim de gastar dinheiro, tem também essa possibilidade. Eu te adianto isso agora à vista, te ponho 5 milhões à vista de euros, e aí, quando terminar a temporada, eu te ponho mais 20. Pô, são 25. Então tá bom, tá 25 tranquilo. agora e 20 depois. Então é isso que o Palmeiras vai ter que trabalhar e por isso que vai ter que esticar essa corda na casa dos 30, porque mais gente tá de olho. Hoje saiu nos jornais italianos... Mas desculpa, 30 por 50% não é... Não, mas aí óbvio que não vai ser por 50%. Você vai pedir mais porcentagem, você vai tentar melhorar esse valor. Por isso que muita calma... Quantas ele tem, você sabe? 24 anos. Não sei, então, você ia falar sobre um clube europeu que tá interessado também. A Juventus, hoje os jornais italianos já colocam a Juventus monitorando esse jogador, então... Tem que ter muita calma com esse tipo de negociação. Não é uma negociação simples, não é uma negociação de videogame, é óbvio. Assim como eu já ouvi hoje, né? Falar, fácil pro Palmeiras é contratar o Mikael. Sim, para contratar o Mikael é muito fácil. Chega no Inter Miami, quanto é? É tanto. Quem quer Mas ele? vamos lá, Soler. Do mesmo jeito que o Palmeiras conseguiu contratar o Vitor Roque, se ele tem dinheiro para isso, ele também tem capacidade para trazer o Thiago Almada. E só avaliando do ponto de vista técnico, acho que é uma contratação indiscutível, até pelo perfil do Palmeiras, que em muitos momentos acaba contratando também jogadores jovens pensando numa possível revenda. Nós estamos falando de um atleta de 24 anos. Sim. Ele certamente assinaria um vínculo de 5 temporadas com o Palmeiras. Isso. Se o Palmeiras tem essa grana pra gastar, eu acho que vale o investimento, tá? E aí... Você vê poder de revenda ainda, Ivan? Sim. Pela idade, sim. Mas é um camarada que não para em lugar nenhum, né? Por isso eu acho que sim. É o Gerson, argentino, né? Não para em lugar nenhum. Mas sabe o lugar onde pode dar um poder de revenda pra ele? Caso ele pingue no Palmeiras, supostamente ele chega no Palmeiras? Arábia Saudita. Pode ser. Mas, o cara começou muito bem na Argentina, ele foi pro futebol norte-americano, aí ele veio pro futebol brasileiro já pensando na Europa, ele bateu no Brasil, foi muito bem, já foi pro Lyon, ficou por pouco tempo pra ir pro... Eu acho que esse é o problema, porque ele chegou aqui no Botafogo amarrado com o Lyon. Sim. Né? Então ele não tinha muita escolha, ele teve que ir pro Lyon. Talvez ele não fosse, se pudesse escolher naquele momento. Mas se não fosse esse acordo, ele também não teria vindo pro Botafogo. Só que ele chegou no Atlético de Madrid, né? Eu acho que as consequências... Ele chegou no Atlético de Madrid, ele tá com um treinador que é argentino, que sabe das ambições dele. Os dois são argentinos. Mas pra mim, Ivan, esse é o erro de planejamento de quem conduz a carreira dele. Por mais que o Simeone seja argentino, entenda aquilo que o Almada quer pra vida dele, o estilo não casa. Porque o Simeone é um cara que ele só vai jogar de um jeito. Então por que o contratou? Aí é uma boa pergunta. Então, nenhum jogador entra no Atlético de Madrid sem autorização do treinador. Só que na mesma temporada ele contratou 2 caras que fazem exatamente a mesma coisa. E sendo que você já tem 2, são titulares absolutos pra fazer isso. Você mesmo falou aqui que ele não tem sido um jogador desprezível no Atlético. Ele não tá sendo esquecido pelo Simeone. Por isso eu acho que a venda não me parece... palpável. Exato. Mas é que aí nesse caso... Porque ele não é um jogador inútil. Pelas informações que vêm da Argentina e pelo que o Soler traz, tem a questão de jogar mais. Em termos de minutos, certo? Ter mais tempo de jogo. E aí ele não... Talvez pra você ele não esteja escanteado, mas pra ele sim, ele está sendo escanteado, porque ao invés de jogar 7 jogos inteiros, ele vai jogar 20 em outro lugar. Mas ele tem contrato. Tudo bem, paga. Por isso que o Atlético de Madrid investiu e paga a mesma coisa que você. E o cara tá lá 6 meses. Se você pagar 20, ele pagaram 21. Você vai empatar com o que o Atlético investiu. Voltando pro Palmeiras, é indiscutível, gente. Se tem condições de comprar um jogador desse tamanho... Eu vou buscar no aeroporto você, Almada, se você chegar. E aí na contramão dessa situação, a gente sabe que o Palmeiras tem uma meta orçamentária de R$400 milhões em vendas de atletas.
pode ser... Vende alguém. Não, vende alguém aí. se o Palmeiras conseguir avançar na situação do Almada, que, repito, de novo, é difícil, é complicado, é improvável, mas não é impossível. Pelo menos o Palmeiras trata dessa forma. É muito difícil, impossível não. Só que na contramão, talvez você tenha que antecipar a saída do Alan. Palmeiras não quer vender o Alan agora. Não, vende outros. A depender... Benedetti, mas... Não tem ninguém que vai chegar a 20 milhões de euros não, hoje. Mas pega só 10 tem o Benedetti, Calma, que esse moleque da copinha Eduardo aí, esse Conceição. Eduardo da copinha... Pô, não é possível, cara. É mais um cara de 300, 400 milhões de reais. E mais um cara com a letra E, né? Hendrick, Esteve e Eduardo. Impressionante que esse rapaz joga com 16 anos. O Ivan Drago falou sobre a palavra contrato. Vamos também para algo que está bombando dentro da academia de futebol, porque quarta-feira eu trouxe a informação de que o Everton chegou pra treinar e falou: rapaziada, Bahia nada, eu vou ficar aqui, esquece Bahia, recusei. Aí ontem à noite, o staff dele já tá tudo certo com o Grêmio. E o Palmeiras só soube disso quando chegaram lá e falaram: ó, acertamos lá. Como assim acertamos lá? E aí, o representante do Everton me respondeu quando eu perguntei dessa situação, e a resposta foi: o Palmeiras tem que entender o lado do Everton, que fez muito pelo clube. Mas o clube não fez muito pelo Everton? Desde agosto, o Everton... O que é tentar entender? Liberar de graça ele agora pro Grêmio, é isso? Sendo que, em agosto do ano passado, o Palmeiras comunicou a Marcelo Lomba e o Everton: estamos trazendo um goleiro, queremos que ambos continuem aqui. Lomba, seu contrato vai até dezembro. Você vai receber uma proposta de renovação até dezembro de 26. O Everton, seu contrato vai até 2026. A gente quer que você fique até 2027 para continuar trabalhando. Não garantimos que ele será o titular, o Carlos Miguel no caso, e nem que vocês vão perder espaço. Todos terão a mesma disposição para disputar a respectiva posição. O Everton se machuca, o Palmeiras trata ele, e agora, pelas costas, o Grêmio já vai se encaminhando para fechar um acordo com o jogador, e aí a resposta do Palmeiras... Impressiona o Palmeiras, porque ele pode sair na metade do ano de graça. Não é um movimento... Não é uma exceção no futebol brasileiro, esse movimento. Não, óbvio que não, só que a questão é, ele em nenhum momento recusou renovar com o Palmeiras, em nenhum momento ele comunicou o Palmeiras que estava negociando com o Grêmio, e o Palmeiras já avisou. A gente espera isso de outros jogadores, né, Ivan? E você tá falando de um cara que tem quase 600 jogos pelo clube, o goleiro com mais títulos na história do clube. Pelo amor de Deus. Um capitão dentro do elenco, uma liderança dentro do elenco, um cara tratado do melhor jeito possível por tudo que ele conquistou lá dentro. Mas quem errou pra você? Foi o Grêmio ou foi o Everton? Porque a revolta é com o Grêmio. O Everton. Não, a revolta é com o jogador. É que o Palmeiras é muito educado. O Palmeiras só que tá irritado com o Grêmio e com o staff dele. Porque o Palmeiras não vai falar que tá irritado com o Everton. Então fala que tá irritado com o staff dele. O movimento do Grêmio não é um movimento que, pô, difícil de ser visto no futebol brasileiro. Leandro, você quer jogar aqui? Quero. Olha, eu tenho isso pra te oferecer. Vai lá e fala com o Palmeiras. Só que... Que foi o que aconteceu com o Marcos Rocha. Quando o Grêmio quis o Marcos Rocha falou: fala com o Palmeiras. Aí, tratou-se com o Palmeiras. E o Marcos Rocha só saiu do Palmeiras com duas situações. Tudo bem pra vocês? O Palmeiras falou: pô, a gente gostaria de ficar. E a resposta, e a pergunta que o Palmeiras fez para o Marcos Rocha: você quer? Pô, acho que pode ser bom. É igual o Mike. Então, beleza. O Mike, quando o Palmeiras viu o que o Santos ofereceu pro Mike, até o Abel, eu quero que você fique, mas você não vai encontrar outra proposta dessa que nem a pau. Vai, pode ir. Mesma coisa seria com o Everton, diferentemente do Everton, o Marcos Rocha não teria o contrato renovado pra esse ano. E acabar e ir embora. Se o Everton faz o que o Mike fez, pô, eu tenho aqui essa proposta, você não vai me usar, já estamos no último ano de contrato, tô sentindo que já tem que mudar o ambiente. Ele conduziria essa situação pro Palmeiras liberar ele, cara. Que tem quase 10 anos de clube, 38 anos nas costas, quase 20 de carreira, o que você espera dele, do staff, é chegar... Ô, Barros, isso. Chegou esse negócio aqui do Grêmio, pô, acho que chegou o momento, cara. Pô, vocês estão aí com o Carlos Miguel, que é muito bom. Vocês estão comparando, então, com o caso do Dudu. Semelhante com o caso do Dudu, sim. Aquela primeira chance de ir pro Cruzeiro. Me leva, né? Me leva aí. Se coçar em algum lugar sem avisar antes onde você tava indo. Enfim... Eu concordo em partes. Então, isso tem um pouco, na minha visão, tem um pouco de mágoa do Everton pelo fato dele ter perdido a posição e ter contratado um goleiro que mas aí outra informação, ele era cotado para ser titular amanhã. Então. Mas quando o clube... Ele não está descartado. Quando o clube não quis alguns jogadores, ele chutou, né? A Leila pra mim foi deselegante na saída do Rony.
É que, na verdade, Mais ou é menos. porque Bem o mais ou staff é um menos. pouco bagunçado também. Bem- Aceita uma bem coisa, mais- depois não é. aceita mais. Porque a depois- grande questão era, todo mês tinha alguma coisa. Rony está insatisfeito com a reserva. Rony quer ser negociado. Vai chegar proposta pelo Rony. Aí o Palmeiras trucou, traz. Já que toda hora você está indo na mídia falando que vai pro staff dele, toda hora você está falando na mídia, e eu sei que é você que tá falando, que vai chegar proposta, traz uma. Traz uminha. Traz, a gente Já libera. que você quer tanto sair, então não foi a Leila que chutou o Rony. Ah, mas Ele quando se ela, chutou. quando ela deu aquela declaração envolvendo o Rony e o Dudu, na verdade acho que só o Rony naquela O Rony oportunidade. foi homenageado quando ele veio no Allianz, no Atlético, não veio? Não Foi. No campo? Ah, eu lembro de uma Pô. declaração Não, ela deu deselegante uma dela porrada, ela com falou, vai ter que exatamente, aceitar. vai ter que É, vai ter aceitar que e aceitar. tudo mais, Então, vai aquela ter que coisa aceitar toda. por isso. Toda hora tá falando que ia sair. É. E agora não vai querer sair? E ele não falava sobre isso internamente? Ele não. O atleta Rony nunca vi falar sobre isso. Mas quem trabalha com ele a todo momento Todo chegava momento. lá. E a todo momento tava, ó, tá insatisfeito, ó, vai procurar clube. Então procura. Vamos aguardar. Amanhã o Palmeiras inicia a temporada contra a Portuguesa, 8h30 no Canindé. Isso. Transmissão Vai TNC. jogar com aquele uniforme branco novo, hein? Branco De gola, novo. bonito. Sem ideia de time, né, Soler? Não. Tá, Até mas- porque, né? Talvez o goleiro titular não É. fique mais no time. E vamos Titular ver o que vai pra esse acontecer, jogo, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque existem uma série de questões O Palmeiras ainda vai levar a nessa sério o campeonato situação. estadual? Vai. Vai? Só que vai jogar as primeiras rodadas igual foi ano passado, mesclando o time pra dar ritmo de jogo e mesmo Não tem nível o que fazer, técnico gente. pra todo mundo. fazer. No caso do Palmeiras ainda, não deveria nem levar em consideração o campeonato estadual.